Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês, alunos. Chegamos à nossa derradeira aula de física moderna, tá certo? Eu vou enfocar aqui alguns aspectos aqui. Existem outros vários tantos, né? Infelizmente não dá para focar em todos eles. Eu vou dar uma passada aí em algumas coisas que eu acho mais interessantes. E é isso, tá? Espero que vocês gostem da aula, ok? Maravilha. Vou começar a falar um pouquinho sobre física nuclear. Afinal, essa é a minha especialidade, né? Como vocês devem saber, eu já falei algumas vezes, né? Ou não. Eu sou ou fui um físico nuclear, tá certo? Que trabalhei durante algum tempo com radioatividade, né? As minhas teses de mestrado e doutorado são na área de radioatividade. Então vamos lá. O que seria física nuclear, né? Parece uma coisa, né, de gênio, de cientista doido. Na verdade, é apenas o estudo da física do núcleo atômico. Afinal, a gente já sabe, né? Esse modelinho de núcleo, vocês não têm visto aí há muitos anos ele, né? Que é aquela coisa, né? O núcleo, né? Sendo formado por prótons e nêutrons. E esses caras, esses prótons e nêutrons, a gente dá o nome simplesmente de nucleons. Porque para a física nuclear e para a interação nuclear, por assim dizer, tanto faz ser próton ou ser nêutron. Claro que vai ter uma diferença sutil ali nessa situação, mas a gente chama isso tudo de nucleons. Que é o que? Que seria um nucleon? Seria a partícula que constitui o núcleo atômico, certo? E aí a física nuclear, né, ela basicamente, né, ela está preocupada em algumas coisas. De que tipo? Como esses nucleons interagem entre si, né? Qual é o tipo de força que atua entre eles e qual a energia que vai estar acumulada dentro desse núcleo atômico, certo? E mais ainda, né? Aí é que a gente sempre ouve falar quais seriam as consequências diretas e indiretas dessa interação. Que é no caso, né, como a gente vem a conhecer, né? Pensa, não, o físico nuclear é aquele que trabalha com bomba atômica, né? Ou ainda que trabalha num reator, né, nuclear. Também, é o que eu disse, são as consequências diretas e indiretas nesse caso, tá, da interação. Mas isso é uma aplicação do que a gente tem na física nuclear. Como a gente tem a força elétrica e tem também as aplicações dela, que são motor, lâmpada e assim por diante, certo? Então, continuando aí, para nós, vamos pensar a seguinte situação. Uma passada bem assim, como eu disse, superficial no assunto. Então a gente sabe que a força nuclear, que é essa interação entre esses nucleons, ela sempre será de atração. Diferente, por exemplo, no caso da força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão, aí tanto faz. Pegar dois prótons, se atraem. Pegar dois elétrons, dois nêutrons, se atraem. Um nêutron e um próton também se atraem, tá certo? Ah, mas eu sei que um próton e um outro próton se repelem. Sim, pela força elétrica, certo? Mas, em termos de nuclear, eles vão se atrair. E é mais ainda, olha que coisa interessante, ela é de curto alcance. O que significa ser de curto alcance? Se eu botar numa distância grande, elas não vão se atrair, não vai haver nenhuma força entre elas. Mas se eu colocar numa distância pequena, que aí eu não vou entrar em detalhes em qual é o valor dessa distância, aí eles vão se atrair. Mas sabe, é uma distância muito pequena, que vai estar só lá relevante para o átomo, tá? E mais ainda, para o núcleo atômico, que é menor ainda. Então, só nessa situação que a gente vai ter o quê? Essa atração desses nucleons, tá certo? E aí vocês começam a pensar, olha que briga que eu passo a ter, né? Ao mesmo tempo eu tenho, para dois prótons, né, essa atração entre eles, tá certo? Que é de origem nuclear, e a repulsão de origem elétrica, certo? E aí quem vence? Bom, nenhum dos dois vai vencer. De certa maneira a gente vai ter que fazer um misto, né, uma mistureba lá, a gente até pensa assim, ficar juntando partículas ali, colocando mais nêutrons para estabilizar essa situação. Por quê? Porque aí o nêutron não tem essa força de separação, só tem a de junção, certo? E aí você mistura ali com as proporções mais ou menos certas e você vai ter apenas esse núcleo coeso, né? Esse núcleo bem fechadinho ali, tá certo? Em que há uma atração ali mútua entre eles, certo? Então, se a gente for para pensar, nós vamos ter muita energia contida dentro do núcleo atômico. E aí a gente começa a pensar, né? Se a gente tem muita energia, fenômenos do nosso cotidiano
não vão acontecer de forma nuclear. Por exemplo, você fala assim, numa energia liberada por uma pilha, não pode ser nuclear. Por quê? Porque é uma energia muito grande, e a gente tem pilha com energia pequenininha, certo? Então a gente começa já a pensar, se um fenômeno pode ter bastante energia, pode ser de causa nuclear. Agora, se tem pouca energia, nunca, né, terá origem nuclear, tá certo? Então tá, continuando, né, isso eu não vou discutir, tá? Eu até acredito que essa seja uma parte, né, da física que é estudada pela química, né, que foi subtraída aí do estudo da física, que é o estudo da radioatividade, né, do qual, né, como eu disse, eu sou especialista. Então, um núcleo atômico, quando ele está instável, ou seja, ele tem muita energia ali, por algum motivo qualquer, né, ele tende a perder essa energia, emitindo a tal da radioatividade, que pode ser de várias formas, né, várias não, dessas que eu coloquei aí nessa figura. Ou alfa, que é uma partícula, basicamente um núcleo de hélio, um beta, que pode ser um pósitron ou um elétron, para quem não sabe pósitron eu já vou falar daqui a pouco, raios X e gama, que é basicamente radiação eletromagnética, e nêutron, tá certo? Ele pode também expulsar um nêutronzinho dali, tá? E aí a gente começa a pensar, né, quanto menor for essa partícula, mais energia ela passa a ter, tá certo? Então, excetuando o caso dos nêutrons, né, que tem uma energia muito grande e é uma partícula, a gente percebe que a partícula aqui, alfa, que é grande, tem uma energia pequena, ela é barrada por uma folha de papel. A partícula beta, que é um pouco menor, então ela pode ser barrada apenas por uma placa de alumínio, ela passa batido por essa folhinha de papel, tá certo? E os raios X e gama, por terem uma energia maior e serem compostos por partículas pequenininhas, que são os fótons, como a gente já discutiu em aulas anteriores, ela consegue passar batido por tudo isso e sendo bloqueada apenas por uma placa de chumbo, ok? Bom, excetuando os nêutrons, que aí depois eu devo colocar mais para frente, a gente tem essa tendência que eu coloquei para vocês aqui, ok? Maravilha! Algumas aplicações que a gente possa ter, né, ou pensar exatamente nesses núcleos, né, interagindo entre si. Então vamos lá. A gente tem a famosa fissão nuclear. O que seria uma fissão nuclear? Tá? Então vem um nêutron, lembra que eu falei, ele tem altíssima energia, vem esse nêutron e esbarra em um núcleo atômico. Um núcleo grande, né? Vamos pensar um núcleo de urânio aqui, ó, que tem 235 de massa, tá certo? Ou seja, 235 nucleons dentro dele. Ótimo. Então, quando ele vai bater, ele vai ter tanta energia que ele vai conseguir separar esses núcleos, tá certo? E lembra do que eu falei. O núcleo, né, atômico tem muita energia. Se eu quebro ele, ele vai liberar uma energia gigantesca, tá certo? E esses núcleos aqui, ao serem separados, eles também emitem um outro nêutron, que por sua vez vai bater num outro núcleo, vai quebrar também e assim por diante. Tá? Então, aqui a gente tem, nesse caso aqui, se não tiver um controle, essa fissão nuclear vai dar origem, por exemplo, às bombas atômicas. Aquela famosa bomba de Hiroshima e de Nagasaki era uma bomba de fissão nuclear, tá certo? De certa forma, né, quando você junta uma quantidade grande de urânio, ele entra em fissão espontânea, tá certo? Ele começa a liberar esse nêutron espontaneamente. Como eu disse, tem bastante energia. E aí ele vai quebrar tudo que vier na sua frente, tá certo? E aí é incontrolável. Nos reatores nucleares, essa fissão ela é controlada, tá certo? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas se você tem duas barras, esses dois materiais eles começam a entrar em contato um com o outro, e aí gerando essa quantidade que eu falei que gera fissão espontânea. Mas isso é controlado, essas barras são controladinhas, tá certo? Elas não vão emergir assim uma por dentro da outra de modo a ter uma fissão descontrolada. E aí por conta disso você tem a energia liberada, né, de forma, né, no caso, a criar energia elétrica, né, transformar essa energia em energia elétrica e abastecer quem quer que seja, tá certo? Então, no caso, por exemplo, do Japão, onde você não tem rios para formar represas como a gente tem aqui, né? Afinal, o Japão é uma ilha, né? A principal forma de geração de energia elétrica é através de reatores nucleares de fissão, tá certo? Então vamos lá. Diferentemente, né, fissão seria uma quebra, né? A gente vai falar da fusão, que seria uma junção, né? Então o que vai acontecer? Se eu pegar
núcleos e juntá-los, eles vão formar um núcleo maior. E também vão liberar energia, tá certo? Por quê? Porque, de certa maneira, esses núcleos, eles estão, né, independentes. Quando você junta, ele vai mandar essa energia, né, para fora. Isso é o que acontece basicamente no Sol. A energia que a gente obtém aqui na Terra, vinda do Sol, via calor, luz e ultravioleta, né, até tipo ultravioleta, infravermelho, toda essa radiação, ela vem do quê? Dessa fusão nuclear. O que vai acontecer? De certa maneira, olha só, né? A gente vai juntar hidrogênio no hélio e formar energia, tá certo? Bom, como é que eu faço para juntar hidrogênio? Afinal, hidrogênio é basicamente uma partícula positiva, um núcleo, né, de hidrogênio é uma partícula positiva, é um próton. Então é exatamente o que vai acontecer. De certa maneira, quando a gente junta esses dois prótons aqui, e esses prótons só vão ser juntados por conta da gravidade que tem, então a massa do Sol é muito grande, então a gravidade que atua é gigantesca, tentando comprimir toda essa matéria, e aí essa compressão da matéria vai fazer com que esses prótons que inicialmente se repelem, né, se juntarem. Quando eles se juntam, eles vão formar o quê? Um núcleo por dois prótons, e esse núcleo de dois prótons não existe. E aí, internamente, ele faz um decaimento beta, e um próton se transforma em nêutron. E aí forma esse núcleo aqui, que a gente chama de deutério, tá certo? Que é um próton e um nêutron. Esse deutério ele vai se juntar com outro próton, formando o tal do trítio, ou aqui como está escrito hélio 3, tá certo? É o trítio aqui. Junta com outro próton, aí 3 prótons não vão conseguir ser estáveis, como eu disse lá, né? A repulsão vai ser muito grande, e aí internamente ele decai via beta, né? Decaimento beta. E aí um dos prótons torna-se nêutron. E aí a gente forma realmente o nosso núcleo de hélio. Então, basicamente, o nosso Sol, né, emitindo essa energia toda aqui, ele está fazendo isso. Ele está juntando prótons, formando hélio, né? Até, se você for para pensar, né, a gente conhece essa história toda, hélio, né, em grego, significa Sol, certo? Inclusive, a tal da Heliópolis seria a cidade do Sol, certo? E é uma coisa interessante, né? Como é que lá na antiguidade já diziam, né, que o hélio vinha do Sol. Mas, detalhe, ok? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou falar um pouquinho agora da física de partículas. Já falei de algumas partículas, vou falar de outras partículas aqui. Também não vou conseguir falar de todas as partículas, que são muitas e estão sendo cada vez descobertas mais, estudadas cada vez mais, tá certo? E uma coisa que a gente começou a parar para pensar, né, é que antigamente você pensava do que é formada a matéria. Aí a gente chegou nos átomos, que a princípio era a menor partícula que tem. Depois vocês já começaram a estudar, né, que os átomos são formados por partículas, prótons, nêutrons e elétrons, tá certo? Isso é um átomo. E hoje a gente já sabe que cada uma dessas partículas também são formadas por outras partículas cada vez menores, tá certo? Então, por exemplo, os tais dos nucleons, né, que a gente estava falando lá, eles são formados por outras partículas que a gente chama de quarks, tá certo? Então tá lá. O que são esses quarks aqui, ó, tá? É uma partícula, né, menor do que cada um dos nucleons e que quando juntas formam ou nêutron ou próton, tá? O nêutron é formado por dois quarks, né, down e um quark up, tudo bem? E já um próton é formado por 2 quarks up e um down. Qual a diferença entre esses up e down aqui? Bom, eles vão estar relacionados com um tipo de carga elétrica, tá? E outras coisas mais. Se a gente pegar um par, ele é chamado de meson. Vocês podem ter ouvido falar, no tal do meson, né? Existem, aí se for ler na literatura, existem vários tipos de meson, que são formados por pares de quarks. E se eu pegar 3 quarks, eles são os baryons, tá certo? Então, para nós, a gente já vai falar assim, pô, um nucleon é um tipo de báryon. Exatamente, é um tipo de báryon que a gente possa ter. E aí, a gente começa a pensar, bom, aí que tipos de quarks a gente tem? Para tentar definir essa situação, a gente não vai chamar, a gente vai dizer que os tipos diferentes são os famosos sabores, ou flavor, certo? Em inglês.
Isso é muito interessante, porque a gente não tinha, né? Às vezes eu falo para você, a gente vai chamar o quê? De A e B, positivo e negativo, vermelhinho, azulzinho, né? Bonitinho e feinho. Aí eles colocaram o quê? Bom, são várias situações, a gente pensa assim, bom, são vários sabores que existem, né? Também, né? Quando a gente come algum sorvete, alguma coisa assim, então vamos chamar de sabor também? Vamos lá, então colocaram sabores para os tipos de quark. E aí coloca up e down, que a gente tem, aí strange, né? Charme, bottom, top. Olha só, tipos diferentes, né, de quarks, que a gente pouco tem a tradução aí em português, acaba usando realmente up, down, strange e assim por diante. Bom, outras partículas também têm esses sabores, tá certo? Que são os neutrinos. Eu não vou ter nem tempo de entrar nos neutrinos aqui, deixo para vocês pesquisarem aí se vocês quiserem. Outra coisa aqui, né, que eu quero diferenciar bem é os famosos férmions dos bósons. Olha que coisa interessante. O que é um tipo de férmion e o que é um tipo de bóson? Então vamos lá. Se a gente for para pensar, né, foi separado muito bem. Os bósons são aqueles tipos de partículas que estão relacionados às forças, às interações, tá? Então vejam, o fóton, que a gente discutiu anteriormente, é um tipo de bóson. O que significa? Quando há uma interação elétrica, há uma troca de fótons entre eles. Tudo bem? Gluons também é um tipo de partícula que é trocada na interação nuclear. Tá? Então você tem um nucleon e o outro, eles trocam essas partículas pequenininhas que são os gluons. Tá certo? E assim por diante. Aí a W e Z também estão relacionados à força elétrica fraca, que é a que gera a tal do decaimento beta, por exemplo. Tá? Os bósons têm uma característica muito interessante. Eu posso pegar todos eles e deixar com as mesmas características, mesma energia e assim por diante. Já os férmions, que são as partículas que constituem a matéria, que por exemplo são os quarks por sua vez constituem os nucleons, né? Então nucleons e elétrons são os que constituem a matéria, como o nucleon é formado por quark. Então vamos pensar, os quarks e os elétrons, eles são os famosos férmions. O que significa férmions então? Então férmions são partículas que a gente não consegue ter o mesmo estado físico. Então, por exemplo, a gente consegue ver, se vocês fizerem aquela famosa distribuição, não sei se vocês se lembram, né, de Linus Pauling, né, aí quando você vai colocar o spin, você tem que colocar um spin para cima e um spin para baixo. O que significa o spin? O spin é um movimento intrínseco, que ele gira em torno de si próprio. Talvez vocês se lembram disso nas aulas de química, talvez não. Então, se você vai colocar no mesmo orbital dois elétrons, eles não podem estar girando no mesmo sentido. Um tem que estar girando no sentido, outro no outro sentido, que é para ter estados físicos diferentes. Então essa é a principal característica dos férmions, por assim dizer. Tá? Eles não podem ter as mesmas propriedades físicas. Se tem dois, um tem que ter uma propriedade diferente. Dois quase, né, a mesma propriedade. Então você muda um pouquinho e eles ficam de boinha. Né? Já os bósons, não, você pode ter todos os bósons no mesmo estado físico. Bom, outras partículas também são relacionadas a isso, são os muons, tauon e os neutrinos. Não conheço muito isso daí, apenas os neutrinos eu conheço relativamente. Que aparece também, que vocês devem ter visto lá no decaimento beta, né? Aparece o tal do neutrino. Ok? Então tá lá, ó, como eu disse que eles participam das forças, né? Tá aqui, ó, uma tabelinha com o tipo de interações que a gente tem. E essa é uma coisa que eu não discuti, que eu deveria estar falando para vocês, né? Mas a gente pensa que existem vários tipos de força, mas só existem 4 forças na natureza. 4. A primeira que a gente vê, que é a gravitacional. Depois a gente viu esse ano a elétrica, né? Ou eletromagnética, porque a gente viu que eletricidade e magnetismo é a mesma coisa. E agora estamos falando da força nuclear, tá? Que pode ser separada na força forte. E a força fraca é a que cuida do decaimento beta que a gente viu ali, tá certo? Então tá aqui, ó, tem a ordem de grandeza dessas forças aqui. Aqui tá meio apagado, mas vocês podem ver depois no slide, né, que eu vou botar para vocês. O alcance, como eu falei para vocês, ó, tanto a força eletromagnética quanto a força gravitacional, elas têm alcance infinito, tá? Mas a outra aqui é 10 a menos 15 metros. 10 a menos 15 é um valor muito pequeno, tá? É o tamanho do menor que um átomo isso aqui, tá? Menor que o núcleo, para ser mais exato. E as forças que eles trocam aqui. Em especial, eu quero falar só um pouquinho aqui do graviton, né? Que é mais ou menos o seguinte, né? Se a gente for para pensar, o graviton seria uma partícula que é trocada na interação entre duas partículas que têm massa, que é a força gravitacional. Por muitos e muitos anos, né,
a gente pensou no que não ia conseguir medir esses grávitos, e realmente não consegue medir, porque o grávito seria essa partícula de interação. Apenas, né, vamos pensar, uma projeção teórica. Mas, como a gente viu, se o fóton ele tem o seu equivalente, que é a onda eletromagnética, o graviton também teria o seu equivalente, que seria o quê? A onda gravitacional. Apenas recentemente, nos últimos anos, que a gente conseguiu medir uma onda gravitacional, tá certo? É coisa recente, eu não me lembro exatamente a data, mas são menos de 10 anos aí que a gente mediu uma onda gravitacional, que foi o quê? Uma colisão de dois buracos negros, e isso, como tem muita matéria e a força gravitacional ela é muito pequena, precisa ter uma matéria muito grande para gerar essa força, essa onda gravitacional que chegou aqui até a Terra. Muito interessante isso. Mas vamos lá, continuando aqui, só para terminar realmente, né? Eu vou falar a tal da antimatéria. Que, putz, antimatéria, né? É figurinha carimbada nos filmes de ficção científica, certo? Então tá, o que seria a tal da antimatéria? Então, para começar, no decaimento beta, vocês viram lá que tem a formação do tal do pósitron, né, que a gente representa por esse E+, aí, também não vou entrar porque, como eu disse, vocês viram aí no curso de Química. E basicamente, o que seria o próton, o pósitron, perdão? Seria a antimatéria do elétron. Puxa, antimatéria? Que absurdo! Não, não é não, é uma coisa muito simples. Esse pósitron é o quê? É uma partícula que tem a mesma massa que o elétron, só que tem uma carga diferente, oposta, uma carga positiva. Percebam, o pósitron, então, seria um elétron com carga positiva, né? Então, basicamente, a gente pode pensar, né, que antimatéria seria o oposto da matéria. Ou seja, a gente pega a matéria e tem o quê? Características diferentes da matéria, daquela matéria que a gente conhece. Esse seria a antimatéria, certo? Coisa muito simples, né? Não seria, né, algo do outro mundo. É do nosso mundo mesmo. Tá? Então, toda partícula tem a sua antipartícula. Dessa maneira, a gente vai achar o quê? O antipróton e o antinêutron também. Certo? E mais ainda, o antineutrino, que vocês também veem no decaimento beta. Né? No caso, decaimento beta menos. Certo? Você vai achar o antineutrino. E aí, todas essas partículas é muito difícil você medir. Por quê? Porque quando a antimatéria ela encontra com a matéria, há uma aniquilação, certo? É porque eles são opostos, um junta com o outro e aniquila, tá? E aí o que você tem quando você tem a aniquilação? Formação de energia. Que tipo de energia, basicamente? Radiação eletromagnética. Então o exemplo que a gente tem aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é o pósitron, tá? Acabou de formar, ali vamos pensar que você tem um decaimento beta. Então você tem o lançamento de um prósitron, tá certo? Ali na matéria. Ele vai encontrar com o elétron, porque a matéria é forrada de elétrons, né? Cheia de elétrons. Ah, é um mar de elétrons. Encontra com o elétron. O que vai acontecer? Nesse exato momento, ele se aniquila e vai formar o quê? Gama. Certo? Uma radiação eletromagnética que acaba sendo dispersa pelo espaço, pelo tempo e espaço. E mais, radiação gama a gente nem mede, né? Nem consegue medir, porque ela não é visível aos nossos olhos, né? A gente só vai medir se a gente tiver um detetor gama, realmente. Certo? E isso vai acontecer com todos, antipróton, antinêutron, antineutrino e assim por diante. Quando que a gente consegue fazer uma medida mais apurada? Nos super colliders, né? Nos aceleradores de partículas, né? Aí você tem o que? Você pega uma partícula lá, pode ser qualquer uma dela, mas você, né, às vezes você coloca um elétron, às vezes você coloca um nêutron, normalmente um próton também você pode ter, né? Que você consegue acelerar lá, é basicamente pegar um átomo de hidrogênio, arrancar o elétron dele e acelerar. E aí ele tem um átomo ali, né, que está paradinho, aí vem esse cara com toda a energia e puff, se choca ali. Nessa colisão, você tem o quê? Você tem uma... Né? A gente vai quebrar esse átomo de uma certa maneira, né? Ele vai ser quebrado e ele vai começar a liberar todas essas partículas do qual eles são compostas. E a gente começa a ver várias dessas partículas, certo? Tanto de matéria quanto de antimatéria. E aí vai fazendo essas medidas aí e tudo mais, tá? E aí muitas dessas partículas a gente não consegue medir, porque você não tem energia suficiente para jogar esse cara lá dentro. Então é apenas uma partícula do tipo teórica e demora um pouco para a gente medir.
Tanto é que tem aquela famosa, né, o bóson de Higgs, né, que é a dita partícula de Deus, que também foi medida recentemente aí, nos últimos 10 anos foi uma das partículas medidas, tá certo? Só com o advento do Super Collider, que é o maior acelerador que a gente tem lá na Europa, certo? Bom, tem mais outras tantas coisas para se falar de partículas. Tem umas que eu só passei batido aí, nem falei nada sobre elas. Por exemplo, o neutrino, né, que é tão interessante, passei batido por ele. Mas que seja um incentivo para que vocês possam ler outras coisas interessantes aí sobre física moderna aí de um modo geral. Tá certo? Eu termino aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda mensagem aí, certo? Tamo junto.